Quem Isso. trata a própria negociação com o Cruzeiro é você? Hoje, no dia a dia, sou eu, né? Na maioria dos grandes fechamentos de acordo também sou eu, né? Mas a gente tem uma equipe, né? E a equipe, a pessoa que lidava no dia a dia com os clubes até o final do ano passado, ela hoje foi contratada pelo Cruzeiro. Hoje ela trabalha na equipe do Cruzeiro. Então, esse papel ainda está em aberto. Estamos contratando alguém que vai ser esse dia a dia do relacionamento do clube no Mineirão. Então, por enquanto, está comigo. Mas na mesa de negociação com o Cruzeiro você está participando. Sou eu. Ok. Então vamos. E quanto tempo você está à frente da Minas Arena? Eu entrei em novembro de 2015, então já tem bastante tempo. Ok. E não é mentira minha, né? Qualquer coisa você pode discordar, que tem já bastante tempo que a gente não tem uma solução, correto? Independente da diretoria que assume o Cruzeiro. Eu acredito que são sempre questões diferentes, né? Elas nunca são as mesmas questões, né? Então, vou trazer algumas das questões para vocês. Você deve se lembrar, há um tempo atrás, que tinha aquela questão do preço do ingresso, que era um problema sério que tornava as cadeiras vazias. Ela foi resolvida. Então, a cada questão que é colocada, a gente tem soluções. E essa questão que está sendo colocada agora, ela é uma questão muito nova para a gente, tá? Ela nunca foi colocada antes. Ok, então, seguindo a sua fala de raciocínio, eu vou continuar nela, beleza? Não vou voltar no Claro. passado, vamos falar da situação atual. Eu ouvi de Perfeito. você que você não sabe qual que é a proposta do Cruzeiro. Eu queria entender isso, porque eu acho que teve uma falha na comunicação, um cara do seu nível, eu não acredito que nessa altura do campeonato não tenha uma resposta para isso. Eu ouvi isso de você em outras entrevistas. Eu gostaria de saber de você o seguinte: qual é a proposta específica que o Cruzeiro te fez que a Minas Arena não abre mão? Exemplo, o Cruzeiro quer dobrar o percentual do repasse. Isso nós não aceitamos. Então, como você mesmo usou o termo de foco gestão atual, aonde que Sim. está o entrave com o Cruzeiro que as coisas não conseguem avançar? Mas eu gostaria bem pontual. Exemplo, o Cruzeiro Claro. quer dobrar o faturamento, que hoje eu passo 20%, ele quer 80%, ele quer 100%. Qual é o problema, Samuel? Então vamos lá. O que nós propusemos para o Cruzeiro foi uma continuidade do contrato que rodou o ano de 2022, tá? Então o contrato lá já dizia quais eram os percentuais para cada campeonato, quem ficava com qual camarote, como é que ficava essa divisão, tá? O Cruzeiro nos retornou pedindo que a gente tivesse reduzisse as taxas, né, que hoje é de 15% de venda de bilheteria, certo? Então o Cruzeiro falou: ó, primeira coisa, eu quero que reduza essa taxa. A segunda coisa é que as vendas de bares e estacionamento e todas as outras receitas também fossem compartilhadas. Então, hoje, a Minas Arena se remunera em 15% do bruto que é vendido no bar. Tá? Então, o resto fica para o operador, que é a dona Sônia, que está lá no Mineirão funcionando há mais de 40 anos, vendendo tropeiro, por exemplo. Tá? Então, ela fica, porque os custos são dela, o insumo é dela, a equipe é dela, ela fica com o restante. A Minas Arena fica com 15%. Então, o Cruzeiro falou, então 7,5% vem para a gente. E de todas as receitas, inclusive de telão, ou seja, de toda a atividade. Até aí, existia uma via de possibilidade. Só que foi adicionado a isso que não só nos eventos que são jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro também quer se rentabilizar em todas as operações comerciais da Minas Arena, inclusive jogos de times concorrentes. Né? Então, assim... Samuel, só me Sim, desculpa que eu não quero te interromper. É por causa claro. que gostaria que a gente fosse mais pontual, porque às vezes a gente entra em vários assuntos. Sim, Por quê? beleza. Nesse momento, existe alguma contradição ou algum discurso que não está alinhado em ambas as partes. Certo. Ontem, oficialmente, o Cruzeiro falou o seguinte: ele garante o mínimo de receita da temporada 2022. Você acabou de falar, palavras suas nesse exato momento, que você propôs uma continuidade do contrato de 2022. O Cruzeiro, ele fez uma proposta para a Minas Arena, então, se for o caso, você desmente essa versão oficial, justamente o contrário, isso é pouco.
Ele quer aumentar esse contrato, esse faturamento do ano passado. Inclusive, ele garantiu isso, o valor mínimo. Se não for igual ao ano passado, ele garante esse mínimo. Inclusive, ele quer ajudar, não só ficar pedindo as coisas, quer participar em toda a gestão completa. Então, olha para você ver a contradição de falas ou de um lado ou do outro. É por isso que eu estou te dando a oportunidade, porque isso foi claro. O Cruzeiro ontem falou o seguinte: ele quer o faturamento, pelo contrário, ele tem projeto para aumentar. Se ele não conseguir, ele te garante esse mínimo. Isso, verdade absoluta, e o que eu falei também é verdade. Agora, qual foi o ponto de custo que o Cruzeiro citou? Nada. Então, eu vou retomar para vocês. Não adianta a gente aumentar uma receita, tá? Vamos supor, deu um faturamento lá de 20 milhões, faturou mais 20, faturou 21 milhões, oba, aumentou a receita. Se eu automaticamente já estou na proposta comercial aumentando o meu custo. Eu expliquei isso aí agora. Se o que é receita para mim hoje vira custo automaticamente pelo contrato de PPP, eu tenho que conseguir uma receita 80% maior. Tá? Então, o contrato de PPP ele traz uma lógica de custo, tá? Para a Minas Arena. Toda vez que a Minas Arena não atinge o índice financeiro, ela é penalizada financeiramente pelo contrato. Tá? Então é o seguinte, é verdade que o Cruzeiro ofereceu, é verdade que ele falou isso, mas automaticamente na proposta, isso tem um aumento de custo para a gente. Pode ser que de alguma forma a gente consiga passar um custo, uma receita que não vire custo? Pode, mas a gente pode ter alguma questão aí de tributária e legal. Tem coisa que a gente não pode fazer, que a lei não permite fazer dessa forma, tá? Então é por isso que eu acho que a gente tem que sentar e conversar e explicar isso tudo para eles, entendeu? Então vamos lá, o faturamento é verdade, ok? Mas é porque aí eu já não entrei na segunda parte. Dentro do faturamento, para ser mais específico, o Cruzeiro também mencionou isso de forma muito clara. Inclusive, ele assumiu a responsabilidade para não ficar transferindo, ele quer participar dentro desse custo que ele não quer elevar, ele também está assumindo a responsabilidade de participar. É a parte ruim, difícil também, ele não transferiu para a Minas Arena. Ele chamou para parceria no qual 360. Eu te garanto o faturamento, ok? Mas eu sei que faturar é difícil ter uma diferença muito grande entre o valor líquido, porque às vezes você fatura muito, pode tomar até prejuízo, ok? Estou falando de investimento, empreendedorismo e tudo. Mas o Cruzeiro não fez isso. O Cruzeiro te falou o seguinte, inclusive na parte operacional, que é onde que gera o custo, nós estamos falando a mesma palavra, estou dentro com você e estou assumindo o risco também, estou colocando pessoal meu, é claro, né, terceirizado, enfim, o Cruzeiro também está contemplando isso.